Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, temos aí um sol bem legal, queimando todo mundo, 29 graus, sensação térmica de 33 graus aqui em Natal. Por incrível que pareça, há uma previsão de chuva até com raios às 11 da manhã e às 8 da noite, mas teremos sol aí na maior parte do dia. E quem sabe até essa previsão não passa sem se concretizar. A gente teve uns trovões aí realmente nesses últimos dias, até assustando quem tem medo do trovão. Eu tenho medo é do raio, o trovão em si não me faz medo não. Bom, deprimente não o resultado, a vitória lá do ABC por 2-0 no clássico ontem, mas deprimente por tudo o que se viu antes, durante, depois, né? A situação do futebol do Rio Grande do Norte, a gente bota assim, quem gosta de futebol, quem gosta das equipes daqui, realmente fica com o coração na mão pelo que se tem visto acontecendo por aqui. Vamos começar, não sei nem por onde dá para começar, de tanta coisa que tem para se dizer. Mas deixa eu falar, pelo menos, que hoje tem jogo, né, nessa rodada aí do estadual. Nós vamos ter ainda às 17 horas Açu e Globo, lá no Edgarzão. E também às 17 horas, mas no Nogueirão, o clássico Baraunas e Potiguar, o famoso Potiba. Baraunas que precisa desesperadamente da vitória, se não vencer, vai o exemplo do ABC, que vencendo, colocou aí, vamos dizer, uma mão e quatro dedos e meio da outra na taça, né, praticamente campeão, faltando pouquíssima coisa. Ao contrário, né, quer dizer, ao mesmo passo, mas na outra ponta da tabela, o Baraunas, se não vencer, vai colocar então um pé mais 4 dedos e meio do outro pé na segunda divisão aí do futebol do Rio Grande do Norte. Mais um campeão estadual, a exemplo do Alecrim, que foi rebaixado, mais um campeão estadual que pode terminar na ainda mais deprimente segunda divisão do futebol do Rio Grande do Norte, né? Se o futebol do Rio Grande do Norte já não anda com essa força toda, imagina aí uma equipe tradicional passando o Pires e terminando lá na segunda divisão. A perspectiva não é realmente nada animadora. Mas então, a rodada ainda vai continuar na segunda. Teremos lá na Arena das Dunas, às 15 horas, Força e Luz e Santa Cruz. O Força e Luz lutando aí pelo segundo lugar, né? Se bater o Santa Cruz, coisa que parece que não anda muito difícil nesse segundo turno. Santa Cruz não tem nenhuma vitória, né? São 2 empates e uma derrota. O Força e Luz tem uma vitória e 2 empates, quer dizer, está invicto nesse segundo turno. Se o Força e Luz vencer, ele ultrapassa o América na tabela. Hoje a tabela tem em primeiro o ABC com 12, em segundo o América com 7, em terceiro o Força e Luz, que ainda joga na rodada, com 5. Ainda tem em quarto o Globo com 2, se bem que a gente tem até que ressaltar isso aqui, o Globo, hoje ele está com 2 jogos a menos, né? Ele vai fazer a sua terceira partida hoje e ainda tem uma aí pendurada com o Baraunas, que vai ser no dia 14 de março. Então, ó, o Globo pode, se vencer hoje, chegar a 5. Se vencer o Baraunas, chega aí a 8. Então, o Globo também nessa disputa aí pelo segundo lugar. Só que mais pra frente é que a gente vai ver. Claro que vai depender também do resultado de hoje. Em quinto, Santa Cruz com 2. Esqueci de dizer que tem essa questão de saldo, né? O Globo tá com saldo 0, porque tem 3 clubes aí com 2 pontos. O Globo em quarto, tá em quarto porque tem saldo 0. O Santa Cruz está em quinto, tem saldo -1, mas tem menos cartões amarelos que o Açu, que também tem 2, mesmo saldo. Mas o Açu tem aí uma ruma de quase acho que 10 cartões amarelos. O Açu tem a impressão que o Santa Cruz tem uns 3 cartões por aí. Eu tinha notado isso aí na rodada anterior. Em sétimo tá, olha a situação do futebol do Mossoró, né? Em sétimo e oitavo, os 2 clubes que já foram campeões aqui do estado, são clubes tradicionais.
ambos aí na disputa, pelo menos da última posição nesse segundo turno. O Baraunas, pior ainda, lutando realmente contra o rebaixamento. E o Potiguar tem 1 ponto apenas em 3 rodadas. O Baraunas só jogou 2 vezes, não tem nenhum ponto. Situação realmente deprimente do futebol. Quem vai bem é o ABC, né? Que tá com 12 lá na frente. Pode acabar aí a rodada com 4 pontos de diferença para o segundo, ou com 5 se o América se mantiver em segundo lugar. Então vai aí de vento em popa nos seus 100% de aproveitamento, naquela batida que eu digo, quem vencer todos os jogos é campeão. Não tem muito segredo esse campeonato de pontos corridos, não. Não tem pegadinha, né? Não venceu, mas agora para tudo, apaga e vamos fazer uma final para decidir quem é o campeão do turno. Tá na hora até da federação tirar essa divisão de turno, né? As equipes podiam ter vindo aí na mesma batida do primeiro turno, com a pontuação e daria-se praticamente o mesmo resultado, sem dar chance para o azar, já que você pode ter uma situação de, por exemplo, Força e Luz, que foi penúltimo colocado no primeiro, ser até campeão do segundo turno, tá aí lutando inclusive pelo segundo lugar. Então eu acho uma injustiça e penso que um campeonato tão curto não tem a necessidade de você fazer vagas por turnos. Faz só um turno e pronto, né? Quem chegar na frente é campeão. Um turno que eu digo, só uma contagem de pontos, né? Ida e volta. Faz a contagem, vê quem é o campeão no fim. Muito fácil, todo mundo entende, né? Você olha para a tabela, já sabe, fulano vai ser campeão ou tá brigando pelo título, e fulano aqui embaixo vai ser rebaixado ou tá disputando o rebaixamento. Na última rodada a gente sabe quem é o campeão e quem caiu. Então, é o que eu penso, né, disso. Outra coisa, também já foi lembrado aí no primeiro turno, esse clássico, com o peso que ele tem, o ideal é ficar para a última rodada, já que não há final. Então, na última rodada, você tem uma situação de mais interesse, né? Então, nós tivemos, como eu disse, uma situação deprimente no nosso campeonato, a começar do público no estádio, né? Um clássico, voltamos a ter um clássico, um público abaixo de 7 mil. Foram 5.572 pessoas apenas ontem no Frasqueirão. A renda foi de R$100.020. Segundo os dados lá, acho que foi Augusto César que eu vi no Globo Esporte, né, lá no Twitter. 5.572 pessoas para ver o maior clássico do Rio Grande do Norte. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com o futebol do Rio Grande do Norte. Eu já tinha aqui comemorado o clássico do primeiro turno, que deu quase 10 mil pessoas. Para mim, um sinal claro de recuperação do prestígio do futebol daqui. Pelo menos para os dois clubes, porque um na Série D e outro na Série C, o prestígio nacional não anda bom, mas pelo menos para as torcidas daqui, parecia que a gente estava indo na direção de recuperar o prestígio do clássico, porque eu acho que eu já contei em outras oportunidades aqui, quando eu passei a frequentar clássicos no estádio, era esse o público que a gente via. Isso lá atrás, lá na década de 90, a gente via um público de ABC e América C, no Machadão, naquele tamanho todo, você ter 5 mil e poucas pessoas, né? Era um clássico dava um público desse. E hoje a gente vê, depois desse clássico já ter levado, depois que eu passei aí ao estádio, né? Já ter levado 18 mil, 20 mil, tantas pessoas assim num clássico, a gente acompanhar uma rodada em que o público é de 5.572 pessoas, para mim é absolutamente deprimente, ainda mais tendo visto que o do primeiro turno teve quase 10 mil pessoas, como se foi 9.700 alguma coisa. Também não estou com esse dado aqui, mas eu me lembro que certamente que foi acima dos 9 mil. E estava ontem no especial pré-clássico fazendo votos de que pelo menos o público anterior que Périx Bassols pegou quando dirigiu ABC e América lá na Série C de 2016, tinha sido um público acima de 7 mil, então eu estava com essa perspectiva de que o público de ontem seria entre esses 7 mil e os 9 mil, até com potencial para passar desses 9 mil
lá no Frasqueirão. Mas, infelizmente, a gente continua perdendo para tudo, né? Para desorganização, para a contra-informação também, porque nós temos uma polícia militar que trabalha tanto tempo nesses clássicos e foi para o jogo lá da Arena das Dunas, a gente teve alguns tumultos, né? Durante o jogo, uma faixa lá de uma determinada torcida foi roubada pela outra. A torcida do América teve uma faixa, uma das torcidas do América teve a faixa roubada, furtada é o termo certo, né? Surrupiada pela torcida do ABC. Eu não sei como é que você consegue passar de um setor para outro com tanta fiscalização, mas a gente não teve nenhum tumulto mais sério. Embora houve um momento ali que derrubaram a grade, e isso sempre é um motivo de... pularam grades, isso é sempre um motivo de muita preocupação. Mas o conflito mesmo foi fora, né? E aí eu não sei, eu acompanho o clássico há muito tempo, eu já sei onde vai dar confusão fora, né? Eu acho interessante que a PM não saiba onde há concentração de torcedores do América, de torcedores do ABC, esses que gostam mais de confusão, né? E não consiga fazer ali um policiamento ostensivo, preventivo, para que as coisas não aconteçam. Às vezes eu acho que a polícia se posiciona para ver mesmo o circo pegar fogo. Me desculpem aqui a minha sinceridade. Ontem foi da mesma forma, né? Antes do jogo começar, a cobertura lá do Esporte Interativo começou às 5h30. O jogo não havia começado ainda, não saber precisar o horário, que eu não estava acompanhando com o relógio, assim, para dizer, foi tal hora. Né? O jogo normalmente tem os minutos contando, mas o pré-jogo não. E antes do jogo começar, então, de repente, uma parte ali da torcida do América se dirigiu para a divisão que estava ali de um módulo para o outro, que tem um portão, tinha umas grades assim que a gente normalmente vê organizando fila para compra de ingresso. E não tinha ninguém, tinha alguns poucos fiscais ali do ABC que realmente eu imagino, até me coloco no lugar, o desespero. Você em pequeno número, acho que tinha uns 4 ou 5 só, e aquela multidão vindo para querer invadir. Muito provavelmente o que a torcida pensava ali era arrancar a bandeira, porque estava sendo o momento de se colocar ali uma faixa, na verdade, da torcida do ABC, como se fosse o troco do que aconteceu na Arena das Dunas. E você olha, tem uma foto até que foi publicada por Hugo Monte, lá do Globo Esporte, e eu até retuitei colocando, ache a PM na foto. Não tem, a foto é grande, mostra o conflito inteiro, você não vê um policial. Quer dizer, é tão difícil assim você posicionar parte ali da tropa na divisão, né? Não dá para saber que ali vai ser um momento de conflito de uma torcida com a outra. Ou você prevenir que não aconteça aquilo. Eu, sinceramente, isso me chateia muito. Ainda mais num jogo com transmissão. A imagem que passa, nossa, para o resto do Brasil é péssima. E aí você termina espantando os torcedores. Tem muita gente aí em luta pelo clássico de torcida única. Não é para a questão de não ter violência, eu digo sem medo. É muito mais pela questão financeira. Porque quando você sabe que vão estar lá no estádio as duas torcidas e que parece uma coisa muito difícil no mundo você dividir duas torcidas para que não briguem dentro de um estádio, o torcedor de bem é o que se afasta, diz, eu não vou. O torcedor do ABC que frequenta o jogo, o torcedor do América que frequenta o jogo para ver o jogo, ele diz, não, nesse jogo eu não vou, porque eu não sei o que é que vai rolar lá dentro, se eu estou realmente em segurança ou não. E aí a gente tem um clássico, de novo, com um público declinante. Caiu aí muito, né? Quase que 50% do público anterior do primeiro clássico, quase 50% foi embora. E a gente tem que fazer realmente, parar, sentar e fazer uma análise do que se pretende, porque vai se partir para uma torcida única, ok. Mas aí vai ter segurança nas ruas também, porque eu não tenho como impedir que o cara que realmente quer montar uma emboscada para outro não faça. Então, vai se tirar o torcedor bom do estádio para que o ruim vá ou não vá, não sei, não tem como separar isso. É preciso fazer uma reflexão a respeito dessas coisas e cada um ter noção da sua responsabilidade. Então,
Começa com essa contra-informação que a PM orientando o jogo de torcida única, já dizendo assim, ei, se for 2 torcidas eu não tenho condição de dar segurança. Eu não entendo como é que aqui a gente teve um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, Itália e Uruguai. A gente sabe que as torcidas latino-americanas não são fáceis para confusão. Infelizmente é na América do Sul inteira, pelo menos, não só na América Latina toda, mas especificamente na América do Sul. As torcidas adoram confusão, as de seleção também. E eu, por exemplo, assisti Itália e Uruguai. Lógico que eu torço para o Brasil, né? Mas estava lá com a leve torcida para a Itália, até porque eu não consigo muito torcer pelos nossos irmãos aqui da América do Sul, né? Uma rivalidade muito grande, muita confusão. E quando eu me lembrava do Maracanaço lá de 1950, que ficou tanto na memória do brasileiro, mesmo de quem não participou daquilo, eu lógico que queria que o Uruguai caísse, era logo. Mas eu estava lá no setor sul da Arena das Dunas, com a indumentáriazinha da Itália que eu recebi na entrada, né? Uma faixazinha, maquiagem, tudo, no meio da torcida do Uruguai. E não houve nenhum problema, assim, ninguém quis me bater, nem eu quis bater em ninguém. E a gente conviveu ali até bem, mas tinha fiscalização também para isso. Então eu não entendo como é que numa Copa do Mundo o povo fica misturado, porque fica mesmo, não tem nem divisão no estádio. Se você quisesse rodar e assistir em outro ponto do estádio, você assistia, porque não tinha divisão. E num jogo de campeonato rei com 5.000 pessoas, você não consegue fazer uma divisão adequada, né? Não consegue ter uma civilidade também de parte das torcidas para isso. Eu acho bastante complicado. Tem que se fazer um estudo maior a respeito disso. Vou falar também de TJD e STJD. Aliás, olha, esse negócio de você gostar de futebol, torcer, parece que cega as pessoas, né? Ontem eu fiz alguns comentários no Twitter falando a respeito das cenas da selvageria, não sei o que. Um dos comentários que eu fiz depois que fiz tudo isso foi com a minha surpresa de ver como é fácil arrancar uma grade do Frasqueirão. Quem estava assistindo pela TV, como eu, deve ter visto que a torcida do América ali naquela parte final já do jogo, com 2 ou 3 movimentos, arrancou a grade do Frasqueirão. E nem tinha esse povo todo arrancando essa grade, né? A imagem chega a ser até assustadora, dá um medo, dá um pânico quando você vê uma grade ser arrancada. Ora, se você imagina um torcedor tá com esse ímpeto de arrancar uma grade, ele vai para dentro do campo, vai bater em todo mundo, né? Vai causar uma tragédia. Então aquilo dá um pânico em quem está vendo as imagens. Imagino que quem estava também no estádio, especialmente os jogadores, devem ter ficado com receio ali daquela situação. Tanto que o árbitro até nem queria retomar o jogo se a polícia não desse garantia de que ia segurar aquela grade. E a polícia não deu garantia. A gente via lá a imagem do policial que falava com o árbitro. E aí ele mandou anunciar que se rompessem de novo a grade, o jogo estaria terminado. Foi preciso anunciar isso nos alto-falantes. Mas assustou. A facilidade para retirar aquela grade assustou. Aí eu fiz a pergunta, né? As grades do Frasqueirão são amarradas com arame, até porque eu vi um rapaz lá subindo depois e passando uma espécie de arame ali para amarrar a grade, porque eu achei fácil demais. Recebi todo tipo de comentário. Alguns dizendo que era fácil mesmo, que aquilo era amarrado por cuspe, que aparentemente uma das pessoas que participou desse momento de arrancar a grade disse que não precisou realmente muito esforço, mas para minha surpresa, os abecedistas que participam aí no Twitter da minha timeline, e eu da deles também, vieram com 5 pedras na mão, dizendo, olha que comentário irresponsável. Qual foi o comentário que eu fiz? Eu fiz uma pergunta, né? Eu não estou transferindo responsabilidade, eu acho que nem grade deveria ter. Para mim, estádio é como é a Arena das Dunas, né? Não tem que separar a torcida do campo, a torcida tem que saber o seu local. Mas na hora que você se propõe a colocar uma grade é para proteção, né? Então, se você tem uma grade que quando você balança ela para lá e para cá, ela sai do lugar, então é melhor não ter. Porque é até um risco ela cair sobre alguém ali, tanto na arquibancada como dentro de jogo.
Então eu já deixo aqui a minha sugestão para o pessoal do Frasqueirão, tire as grades, né? Faça ali um corrimão, como se tem, por exemplo, na Arena das Dunas. Eu acho até que o América vai fazer na arena também um corrimão, não é esse alambrado desse tamanho. Vai melhorar a visão, a gente não vai ter mais essa sensação de que, eita, arrancaram a grade, agora tudo de ruim vai acontecer em campo. Porque isso também causa pânico, né? Então, vamos saber separar as coisas, né? Eu não estou defendendo de jeito nenhum quem faz selvageria em estádio ao dizer que uma grade não parece ser forte o suficiente. Né? A intenção de jeito nenhum é essa. Sobre TJD e STJD, eu já tinha dito aqui que não falo mais. Porque o que se vê é punição, às vezes até forte, para um clube menor. E quando o clube tem uma certa tradição, aí o STJD e o TJD afinam. Vou dar o exemplo aqui. Clássico na arena. Jogaram, lá da torcida do ABC, um copo em direção à cascata. Não foi aquele copo que você às vezes está comemorando um gol, aí alguém arremessa para cima e cai no gramado. Não, foi direcionado. Mandaram o copo na direção de cascata. Se vem de uma certa forma, pode pegar até no olho do jogador, machuca. Qual foi a punição? O ABC pagou R$ 200 por causa desse copo e o América pagou R$ 400 por causa desse copo. Aí eu pergunto, isso é punição? No caso do América, até que não tinha nada a ver com copo jogado, né? Por que o América ainda foi punido, né? Por isso. Não entendo. São as coisas que eu não entendo. Outra coisa, jogou coisa em gramado, não é para ser R$ 200, R$ 400, não. É para punir com mando de campo. Aí ontem no Frasqueirão, o que é que aconteceu? Voou lata da torcida do ABC na direção dos jogadores do América quando houve uma certa confusão ali com o Pardal e o Alisson por causa de um fair play. Voou copo da torcida do América plástica ali para a direção do gol de Edson, porque Edson, aí vamos falar depois disso, estava provocando a torcida. Então, primeiro, pode lata em estádio? Primeira coisa, né? Segundo, se não punir esse arremesso de lata e de copo, se ficar punindo com essas palhaçadas de R$ 200, R$ 400, a gente vai viver o que vivia antes, lá no início dos anos 2000, que, por exemplo, ia se bater um escanteio lá no Machadão, era uma avalanche de copo, de lata de cerveja, de garrafa de água mineral. Isso não acontece mais porque, especificamente, o América foi punido várias vezes com mando de campo. Então, a torcida passou a entender e, principalmente, apontar o irresponsável que faz uma coisa dessa. Hoje já não se faz mais, porque uma punição de R$ 200 para um clube, minha gente, é melhor você pegar e dizer, vamos todo mundo ali pra frente do clube e dar uma vaia nele? Pronto, é melhor, é igualzinho. A punição de R$ 200 para um clube é a mesma coisa. E tem que punir a torcida. Então, quando o América teve aquela desclassificação da Série D e aquele espetáculo deprimente da torcida quebrando tudo, da torcida não, me desculpe, porque parece até que eu tô falando da torcida do América. Dos marginais que estão lá dentro da torcida, que dizem que vão ver o jogo, mas não vão para quebrar tudo mesmo. A punição do América foi R$ 80 mil, parece, salvo engano. Aí eu pergunto, quem foi punido dos marginais que causaram tudo aquilo? Será que você não tem um circuito de imagens ali para pegar a pessoa e mandar a conta para ela? Né? O direito brasileiro prevê a responsabilização por danos materiais. Prevê até por danos morais, você imagina materiais. Então você pega uma imagem de uma pessoa dessa e vai atrás do dinheiro, não é nem de punição de mandar para cadeia não, que também tem como, mas vá atrás do dinheiro, que é a parte que mais dói no ser humano, é o bolso. Né? Então quem é que foi punido por aquilo? Ninguém, nem o América, porque uma punição de dinheiro é a mesma coisa que você vaiar, tem que dar punição de mando de campo. Que é para a torcida mostrar, foi esse, foi aquele. A torcida também fazer sua parte e ser fiscal. Então, as punições que TJD e STJD têm dado no futebol brasileiro para esse tipo de coisa, elas afinaram. Não é mais mando de campo. Então, agora todo mundo se acha no direito de jogar o que bem entender para dentro do gramado, porque ninguém vai perder mando de campo. E aqui no Rio Grande do Norte o negócio é pior. Agora vamos falar de Edson. Edson já venho dizendo aqui a semana inteira que ele anda meio perturbado, ele já é um cara de pavio curto, a pressão anda pesando muito pro lado dele. Acho que ontem, não sei se ele
resolveu ir à forra com essa pressão. Mas Edson provocou a torcida do América, né? Tá na súmula lá de Bassols, que foi a confusão começou porque ele estava provocando a torcida. Então, a mesma coisa aqui, quem acompanha os podcasts, porque o povo vai dizer que é porque eu sou americana, né? Quando a mente quer reduzir os argumentos porque não tem resposta, vai parte para essa coisa. Mas para quem acompanha aqui desde o ano passado, naquela briga horrorosa que houve Vila Nova e Goiás, que eu bati principalmente, a primeira pessoa que tinha que ser punida era lá Alain Mineiro, que foi o cara que foi provocar a torcida do Goiás. Fez o gol lá pelo Vila Nova e foi provocar a torcida do Goiás. Vá comemorar seu gol com sua torcida, deixa a outra em paz. Porque, infelizmente, a gente vive hoje um futebol que é barril de pólvora. Na hora que você joga ali uma faísca, aquilo explode e depois você não tem mais como controlar. Jogador, dirigente, ele tem que ser profissional, cada vez mais profissional, cada vez mais responsável por tudo que acontece no espetáculo. Então não tem lugar para dancinha, para provocação, para gesto, nada disso. Não há mais espaço para isso, porque depois que o negócio explode, para você voltar para o que não era, a gente viu agora em Bahia e Vitória, Fernando Miguel foi tomar satisfação porque o outro fez uma dancinha. Não podia ter se tirado até a dancinha e a satisfação. Depois que o negócio explodiu, não dava mais para voltar atrás. Eram os dois jogadores tentando evitar uma confusão, mas já tinha sido formada. Então, é preciso também responsabilidade. Espero que haja uma punição a Edson por isso. Espero que seja punido o ABC, que seja punido o América por tudo que aconteceu. Espero que o ABC repense também suas grades lá no Frasqueirão, né? E TJD e STJD deixem de ser tribunais de piada e passem a ser, pelo menos, eles dizem que são tribunais, que eu não sei nem para que eles botam esse tribunal, porque não aplicam lei, é legislação esportiva, que é um negócio que uma comissão poderia fazer, mas querem brincar de tribunal, então vamos brincar direito, né? Vamos fazer um negócio certo, porque do jeito que tá não dá não. O que a gente vê é que, peraí, quem é que vai ser punido? Não, então aqui a punição vai ser essa. Não, é esse outro pequenininho. Ah, agora sim, vamos com o rigor da lei. Então tem que punir a ABC, tem que punir a América, Edson tem que ser punido. E principalmente, um jogo daquele televisionado e tudo, será que não dá para identificar quem foi que derrubou as grades? Né? Será que não dá para identificar e mandar a conta para essas pessoas? Então, enquanto não for atrás de quem está fazendo isso, não adianta nem, vamos fechar estádio. O jogo agora é sem torcida, pronto. Aí não tem prejuízo e não tem violência. Essa é a minha opinião. Bom, passei um tempão falando desse aspecto deprimente. Vou tentar falar do jogo agora um pouco. Vou começar aqui por Pachequinho. Vamos lá. O jogo hoje foi um jogo muito abaixo, né? Muito abaixo, nem individualmente, nem o coletivo nosso funcionou. Um pouco também pela perda dos atletas por lesões. Tive que remontar a equipe e obviamente as opções que eu tinha era improvisar. E mesmo assim a nossa equipe não conseguiu botar a bola no chão, jogar. E nos momentos que teve a oportunidade crucial no primeiro tempo, né? Onde a bola bateu na trave. A partir dali o adversário começou a tomar conta do jogo, ter as ações, e nós começamos a recuar demais. Em todos os momentos eu tentava orientar para a nossa equipe adiantar a marcação, não baixar muito as linhas. Mas infelizmente hoje a nossa equipe esteve muito abaixo. E isso também acabou facilitando a vitória do nosso adversário. Passar uma borracha nesse jogo, porque é um jogo que você não vai tirar nada de produtivo. Você terminou perdendo 3 jogadores. As modificações foram todas em virtude de contusão. Isso quebrou no que você planejava fazer durante o jogo? Não tenha dúvida. Tanto no início do jogo, né, com a saída do Judson, já tivemos que alterar e mudar a postura nossa. Obviamente coloquei um atacante de lado, um atleta rápido,
passou alguns minutos também e tive que trocar de novo por lesões o Mike. E aí você não tem o lateral de ofício, você tem que improvisar. Eu já estava improvisando o Sapé por não ter um lateral direito. Tive que colocar ele na esquerda e jogar o Richardson, que é um zagueiro pelo lado direito, que já, se não me engano, fez alguns jogos já nessa função, mas não é o especialista. E você dificulta também a tua saída de trás, com posse de bola, iniciar o jogo. E por último, o Cascata, né? Que é um meia de criatividade, um meia que faz a nossa equipe jogar, um meia que acha os espaços, tem uma boa assistência, mas também lesionou e aí nós tentamos, dentro daquilo que nós temos, fazer com que a equipe não recuasse e agredisse mais. Infelizmente hoje o nosso jogo foi muito abaixo daquilo que a equipe do América pode render. O que você achou das estreias do Felipe e também do Sapé? É outra questão que a gente tem que colocar, né? Chegaram, já tiveram que estrear e até essa adaptação com o grupo, entender o sistema, improvisar o Sapé. Então, dentro daquilo que eles tentaram no jogo, se propuseram a fazer. Porém, hoje, como a equipe não conseguiu render, até a questão individual de cada um e principalmente coletiva acabou atrapalhando a todos, né? E as lesões... Impressionante, né? Impressionante. Eu não consigo ter a mesma equipe 2 jogos. E num clássico você perde já 3 atletas por lesões. Isso atrapalha ainda muito mais e você acaba ficando refém e tem que buscar alternativas para não deixar a equipe tão recuada. E essa foi a ideia. Terminamos com 3 atacantes, um meia. E mesmo assim o adversário foi superior. Pachequinho, apesar dessa derrota, ainda houve esses incidentes nas arquibancadas, um clássico todo movimentado durante a semana, recomendações de polícia militar, recomendações de autoridades para que houvesse apenas uma torcida. 2 torcidas, infelizmente, muita confusão. Essa pressão de fora acabou complicando também a situação em campo? Não, de forma alguma. De forma alguma. É claro que são eventos lamentáveis, né, que não pode ocorrer, mas nossa equipe esteve muito abaixo hoje, né? Eu acredito muito, depois que nós tomamos o primeiro gol, o emocional nosso ficou um pouco complicado e nós não conseguimos recuperar essa questão de jogar, de botar a bola no chão, de ter as ultrapassagens, da aproximação. E ficamos reféns de bolas altas, bolas longas, refém da jogada individual e o adversário conseguiu neutralizar. Então faltou para a nossa equipe hoje jogar futebol. O adversário conseguiu nos marcar e jogar e nós teríamos que ter essa capacidade, essa condição de jogar. Então eu vejo muito mais a questão dentro de campo, que nossa equipe, né, não teve o desempenho que teve nos jogos anteriores e hoje foi muito abaixo. Isso atrapalhou os nossos planos, a ideia. Claro que tem que falar das lesões, porque quando você perde 3 atletas importantes por lesões, você acaba ficando com pouca opção de mudança, e quando você tem a opção, você perde os atletas que vinham no momento bom, que vêm desempenhando um bom futebol. E agora é esquecer esse jogo. O jogo ficou para trás, a gente tem que pensar agora daqui para frente e com certeza resgatar a autoestima desses atletas, resgatar o nosso futebol. Bom, eu não tenho nem muito tempo para falar muito a respeito do jogo, vou analisar em partes, né, o que Pachequinho falou. Começar aí pelo fim, essa questão de motivação, ela é muito evidente mesmo. O América é um time muito machucado. O jogo foi horroroso no primeiro tempo. Desculpe aí quem acha que viu alguma superioridade do ABC. O ABC teve um pouco mais de iniciativa até por jogar em casa. O América, por tantos desfalques que tinha, resolveu que não ia tomar a iniciativa do jogo. Mas foi um jogo horroroso. Inclusive, a melhor chance que existiu no jogo foi de Adriano Pardal, foi do América, né? Botou uma bola na trave, teve um rebote e Juninho Tardelli, que normalmente não perde um rebote daquele, perdeu.
Mas o jogo acabou na hora que Adriano Alves fez um gol contra. Bastava olhar ali o semblante dos jogadores do América para saber que a partir dali não existiria mais jogo. E você ainda deu sorte ali, o time do América ainda deu sorte, que foi perto de acabar o primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, aí toma um gol daquele, foi uma bola forte realmente de Wallace, mas sem a assistência de Thiago Braga, a bola não teria entrado. Foi um gol ali humilhante também, só não foi mais humilhante, porque só poderia ser mais humilhante se passasse no meio das pernas, né? Ou no meio dos braços. Não foi, bate e entra. Mas foi quase que um frango mesmo, eu chamo quase que de frango, porque para mim frango é esse que passa no meio das pernas, no meio dos braços. E então os gols do ABC foram gols dados realmente, não há quem discuta, dados, presenteados pelo América. Né? Pelo menos o segundo ainda teve uma certa participação mesmo do ABC, que foi o chute forte de Wallace. Então, moral da equipe deixou de existir, já era uma equipe machucada, já era uma equipe que sabia que a sua chance de vencer, porque foi martelado isso muito tempo, era ter tirado o primeiro turno, né? Ter sido campeão do primeiro turno. O América perdeu o campeonato quando perdeu de 3-0 para o Santa Cruz, lá naquela decisão de Leandro Campos de escalar Tadeu, depois tirar Tadeu, botar Betinho. Acabou o campeonato ali. Ninguém é idiota de achar que o América ainda conseguiria fazer alguma coisa daí para o fim, com a recuperação, né, com a entrada em preparação total de todas as outras equipes. Ora, se o América, com 2 meses de vantagem no primeiro turno, abriu aquela besteira para o Santa Cruz, depois não tem mais como recuperar. Até porque só quem para ABC e América é ABC e América, né? Os outros não têm essa capacidade aí no campeonato. O América perdeu lá pro Santa Cruz, para ele mesmo, que me desculpe aí a equipe do Santa Cruz, né? Lógico que tem seus atletas, são bons, mas só a bobeira do América explica aqueles 3-0 tomado. Um empate ainda, que tivesse dado ali, o América teria sido campeão no primeiro turno e a história deste elenco seria outra agora no segundo turno. A gente não veria um elenco tão cabeça baixa, não teria trocado de treinador e por aí vai. Aí... Pachequinho reclamou dos desfalques, isso aí realmente, não, eu acho que não tem uma criatura que não reconheça que um time que entra sem 5 jogadores realmente não vai dar certo, 4, 5, depois ainda perde 2 no primeiro tempo. Todas as substituições que Pachequinho fez foram por contusão, então não houve nenhuma modificação tática para melhorar a equipe, não, foi tudo na necessidade, ele foi ali antecipando. Mateuzinho entrou logo no primeiro tempo com aquele lance horroroso de Judson e Jorge Eduardo, que eu acho que Jorge Eduardo deve ter ficado num estado tão horrível que chega a me dar uma aflição de ver pela TV. Todo jogador que chegava nele fazia logo o gesto de substituição. Eu digo, meu Deus, vai acontecer uma coisa muito grave com esse jogador. E eu vi aí pelo Twitter hoje que parece que ele sofreu uma fratura no nariz e até um corte no olho, uma coisa horrível. E Judson também, apesar de que na hora acharam até que ia dar para ele prosseguir, colocaram aquela touca nele, também não teve condição de prosseguir, um choque horrível. Então, as duas equipes já tiveram aí uma substituição sem necessidade. No caso do ABC, até colocou um jogador que é bem pior do que Jorge Eduardo, que é Maxwell. O América tentou colocar um pouco mais de velocidade, mas cismaram que Mateuzinho é atacante e jogam ele lá para frente demais, fica meio difícil. Não gostei das estreias de Sapé e de Felipe Manuel, especialmente Felipe Manuel, não gostei, mas é uma estreia, não tinha nem entrosamento, não dá para dizer muito. Sapé, quando estava pelo lado direito, entregou o jogo muitas vezes, quando foi para o esquerdo, melhorou, mas ele é volante, então a gente precisa ver como volante. A questão da improvisação, dava para não improvisar. O América tem Alisson da base, que é lateral direito, tem Nem, que até a rodada anterior era titular de Pachequinho no ataque, mas que o América contratou vendo Nem jogar como lateral direito, lá na Juazeirense. Então, quando ele tinha a chance de colocar o cara na dele, não colocou. Então, fez a improvisação com um jogador que acabou de chegar, porque quis. Tinha como não fazer.
Essa questão de Cascata jogando fora de casa, já bati nela, né? Cascata não é o mesmo. E ontem ainda mais foi jogado como atacante. Para jogar de costas para a zaga, pronto, sumiu. Que é isso que normalmente os treinadores do América fazem com Cascata fora de casa. Se ele já não joga na dele, você imagina botar de costas para a zaga. Não vai funcionar, né? A chance de dar errado é muito grande, e deu. Então, o resto eu não tenho nem muito o que avaliar, porque se tinha essa ruma de desfalque, tava todo mundo mal, o resto também ia mal, não tem como falar. Agora, sobre Pachequinho, né? Muita gente aí falando, não era para ter tirado Leandro Campos. Olha, o América errou quando manteve Leandro Campos. Aliás, o América errou quando trouxe Leandro Campos lá atrás. Porque você já... Olha, treinador já é uma posição cadeira elétrica. Né? O cara, quando ele acerta, já tem gente apontando defeito nos acertos. Quando ele erra, tem 1000 defeitos. Aí você traz um treinador que é altamente identificado com o seu rival, você está procurando sarna para se coçar. Porque na hora que ele errar, o que vai ter de gente dizendo também é porque é ABCdista, não quer que o América vença. Então, é arranjar sarna para se coçar. É trazer uma pressão que o América já não precisa, porque ele já tem demais. Então, o erro já começou daí, na minha opinião, quando você aumenta a pressão sobre um cargo já pressionado. Manteve o treinador depois daquela derrota lá para Juazeirense. Eu até entendo que se você tem a convicção que o treinador é aquele, você mantém. Mas eu estava tão certa que o América não tinha aquela convicção que Leandro Campos caiu por uma derrota no estadual. Porque se enxergou o que já se vinha enxergando. O time não tem... O time amarela, vamos dizer assim, quando chega um jogo decisivo, o time do América amarela. E sempre no mesmo padrão. Caiu por um gol, vai cair por mais. Ele não vai tomar só um gol. Né? Então, se tivesse convicção, nada disso estaria acontecendo, porque Leandro Campos não teria nem sido contratado, ou então teria. Mas ele continuaria aí. Ele não ia sair e seria o técnico da Série D deste ano. Não manteve-se. Então, não se manteve o treinador. Então, ficou claro que não se tem convicção. E é esse o problema. Alguém tem alguma dúvida que Pachequinho também não tem a convicção da diretoria? Eu não tenho, não. Né? Pachequinho, como se diz, vem como uma aposta. Aliás, todo treinador é uma aposta. Mas, olha, eu já digo daqui. Esse jeito suave de Pachequinho falar, eu nunca vi funcionar no América. Funciona um tempinho, 2, daqui a pouco. Eu acompanhei o primeiro jogo lá de Pachequinho, um pedaço, porque o Sport Interativo transmitiu o jogo sem narração nenhuma, só com os microfones de campo. E dava para ouvir as instruções de Pachequinho. Olha, não é todo treinador, ou não é todo jogador que aguenta aquele tipo de instrução moleza, né? Ó, vai pra bola, ó, vai pra ataque, ó, que não sei o quê. Esse elenco do América tem muito cobra criada para isso. Mas eu acredito que se o América tem convicção, Pachequinho vai ser mesmo o treinador da Série D. Vamos descobrir se existe essa convicção. Eu acho que não existe, até pelo movimento que se vê aí na imprensa. A gente sabe que tem gente de dentro do América que não tem convicção no trabalho dele. E se pensa em alguma coisa, então, para a Série D, que se pense logo, porque a Série D começa em abril, é preciso remontar um elenco. Esse elenco também, eu não sei, já deu mostras de que não tem cacife, seja técnico, seja de motivação. É um elenco que amarela na hora das decisões. Então, é aguardar aí o fim do estadual, mas já planejando o que vai ser feito para a Série D. Ou então aceitar a sua condição realmente de que o próximo ano vai ser feito um trabalho melhor, o próximo ano vai se montar uma equipe melhor desde o começo, vai se trazer um treinador desde o começo com convicção de que é aquele que vai até o fim do ano ganhando ou perdendo, e aí a gente vê alguma coisa. Como eu disse, o tempo voou, renova aqui o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos. Domingo que vem, 10 da manhã, sobre futebol. E aí a gente vai nos textos na semana falando um pouco mais a respeito de tudo isso que aconteceu. Vamos aguardar aí, hein? ABC, se o STJD, o TJD não punir Edson, punam vocês, né? Deem um exemplo, porque o jogador profissional não pode dar margem a que se aconteça uma tragédia nessa época de hoje que estamos vivendo no futebol. Então é isso, minha gente. Uma boa semana para todo mundo aí e até lá.